Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicado sob a direção de Allan Kardec. 1858. Primeiro ano. Março, terceira parte. Utilidade de certas evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição, que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade, e, em consequência, de iniciar-nos, melhor do que outros, em certas coisas. Daí não se segue que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não tenham utilidade, longe disso. O observador aure nelas diversas instruções. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto sob uma face, conhecê-lo ia mal. A história de um povo, não é a de seus reis, e das sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita, sua própria elevação os coloca de tal forma acima de nós, que nos assustamos com a distância que nos separa deles. Espíritos mais burgueses, que nos permitam a expressão, tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espiritual é mais íntima, nós a compreendemos melhor, porque nos toca de mais perto. Aprendendo com eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições, e de todos os caracteres. Os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real é conhecida, como suas virtudes e defeitos, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos, e neles aurimos um ensino moral tanto mais proveitoso quanto mais íntimas, as relações entre eles e nós. Colocamo-nos mais facilmente no lugar, de quem foi igual a nós, do que no daquele que vemos apenas através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. Essas comunicações têm outra vantagem: constatar a identidade dos espíritos de maneira mais precisa. Quando nos diz um espírito ter sido Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porquanto não traz consigo um certificado de autenticidade. Podemos ver, em suas palavras, se desmente ou não a origem que ele se atribui. Julgámo-lo espírito elevado, eis tudo. Em verdade, tenha sido Sócrates ou Platão, pouco importa. Mas, quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos, ou daqueles que conhecemos, se nos manifesta, apresentam-se mil circunstâncias de detalhes íntimos nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida. De algum modo adquire-se a prova material. Pensamos, pois, que nos agradecerão, se fizermos, de vez em quando, algumas dessas evocações íntimas. É o romance de costumes da vida espírita, sem ficção. Conversas familiares de além-túmulo. O assassino Lemaire. Condenado à pena última pelo júri de Aisne, e executado a 31 de dezembro de 1857. Evocado em 29 de janeiro de 1858. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemaire, executado a 31 de dezembro de 1857, que venha até nós. Eis-me aqui. Como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Raquel disse, vendo-nos, que sensação experimentais. A de vergonha. Como pode uma jovem, mansa como um cordeiro, servir de intermediário a um ser sanguinário como vós? Deus o permite. Conservastes os sentidos até o último momento? Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria.
Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso, vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou minha dor. Era uma dor puramente física, análoga que resultaria de um grande ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo. Não, figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Quando começastes a sentir essa dor? Desde que fiquei livre. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Vistes o corpo mutilado? Vi qualquer coisa de informe, a qual me parecia integrado, entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia bastante a minha dor, estava completamente ligado a ela. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Quanto tempo isso dura? Mais ou menos. Ver a resposta precedente. Dizem que se há notado a expressão de cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas, ou ato da vontade? Da vontade, visto que o espírito não se havia ainda desligado. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as, são felizes, seus olhares perseguem-me, sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causais? De piedade. Terão por sua vez, o ódio e o desejo de vingança? Não, seus votos atraem para mim expiação. Não podeis avaliar o suplício horrível de tudo, devermos aqueles a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Como fostes conduzido à vida criminosa que levastes? Compreendei. Eu me julgava forte, escolhi uma rude prova, cedi às tentações do mal. O pendor para o mal estava na vossa natureza, ou fostes também influenciado pelo meio em que vivestes? Sendo um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. Se tivesseis recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ias desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Um homem fraco é incapaz tanto para o bem quanto para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me levar à prática do bem. Quando encarnado, acreditáveis em Deus. Não. Dizem que na última hora vos arrependestes. É verdade? Porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. E agora o vosso arrependimento é mais sincero? Pudera. Vejo o que fiz, que pensais de Deus, agora? Sinto, mas não o compreendo. Achais justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. Essas provas se cumprirão na terra, ou num outro mundo. Não sei. Como podereis expiar vossas faltas passadas numa nova existência, se não lhes guardais a lembrança? Delas terei a presciência. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais, perto de Hermance. Estais reencarnado ou errante? Errante. Se estivesse reencarnado, teria esperança. Já disse, parece-me que a eternidade está entre mim e a expiação. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tão nos fosse possível? Ver-me-íeis sob a minha forma corpórea.
a cabeça separada do tronco. Poderíeis aparecer-nos? Não, deixai-me. Poderíeis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Monte Didier? Nada mais sei, é tão grande meu sofrimento, que apenas guardo a lembrança do crime, deixai-me. Poderíamos concorrer para vos aliviar esse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. A Rainha de Oude. Nota: nestas conversas suprimiremos, doravante, a fórmula de evocação, que é sempre a mesma, a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Porque ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. Sois feliz? Não. Por quê? Tenho saudades da vida, não sei, experimento acerba dor da qual a vida me libertaria, quisera que o corpo se levantasse do túmulo, lamentais o ter sido sepultada entre cristãos, e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim, deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha, respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos, para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? A Índia será grande entre as nações. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis no-lo dizer agora? Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tinha direito? A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais. Continuo a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem, mas, não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui, e contudo eu, sou sempre a mesma. Professáveis a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana, eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Que me importa isso? Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Tendes inveja da liberdade, de que gozam as europeias. Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas, acaso, ajoelhados? Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral, na espécie humana? Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas, tendes reminiscências de encarnações anteriores, a esta que vindes de deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Em que lugar vos encontrais aqui? Perto de Hermance. Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha, e pensas que eu tenha deixado de ser? És pouco respeitoso, fica sabendo que não é desse modo que se fala rainhas. Porque não vos podemos ver? Não o quero. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Certamente. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes? Que impressão vos causa estardes entre nós?
Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia, não quero que me tratem assim, chamai-me majestade, ou não responderei mais. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Porque não a compreenderia? Eu sabia tudo. Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Não, não me deixareis, pois, tranquila, quero ir embora, deixai-me, pensais que eu esteja submetida aos vossos caprichos? Sou rainha, e não escrava. Rogamos somente que respondais ainda a 2 ou 3 perguntas. Resposta de São Luís, que estava presente. Deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Observação: essa conversa oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país, mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas da terra. Longe disso. Nelas ideias terrestres conservaram toda a sua força. É o orgulho, que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza, e que deve, com efeito, sofrer muito por sua impotência. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas, que se tornaram sem objetivo. Essas respostas são tão diferentes das que esperávamos, assim como as pessoas presentes, que nelas não se poderia ver a influência de um pensamento estranho. Além disso, tem uma marca tão característica de personalidade, que acusam claramente a identidade do espírito que se manifestou. Poder-se-ia estranhar, com razão, ver Lemaire, homem degradado e imaculado por todos os crimes, manifestar, em sua linguagem de além-túmulo, sentimentos que denotam uma certa elevação, e uma apreciação bastante exata de sua situação, ao passo que na rainha de Oude, cuja hierarquia deveria ter-lhe desenvolvido o senso moral, não sofreram as ideias terrestres nenhuma modificação. A causa dessa anomalia parece fácil de explicar. Por mais degradado fosse, Lemaire vivia no seio de uma sociedade civilizada e esclarecida, que tinha reagido contra sua natureza grosseira. Ele havia absorvido, malgrado seu, alguns raios da luz que o cercavam, e essa luz nele fez nascerem pensamentos sufocados por sua abjeção, mas cujo germe, nem por isso, deixava de subsistir. Ocorre de modo diferente com a rainha de Oude. O meio em que viveu, os hábitos, a ausência absoluta de cultura intelectual, tudo deve ter contribuído para manter, em toda a sua pujança, as ideias de que estava imbuída desde a infância. Nada veio modificar essa natureza primitiva, sobre a qual os preconceitos conservaram todo o seu império. O Dr. Xavier, sobre as diversas questões psicofisiológicas. Um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, morto há alguns meses, e que se ocupou muito de magnetismo, havia deixado um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com o seu autor. A doença de que sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu a pedido da família, e as respostas que encerra, eminentemente instrutivas, levaram-nos a inseri-las nesta coletânea, suprimindo, entretanto, tudo quanto fosse de interesse particular. Lembrais do manuscrito que deixastes? Ligo-lhe pouca importância. Qual a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Obra vã, de um ser que se ignorava a si mesmo. Pensáveis, entretanto, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência. Agora vejo muito claramente. Como espírito, poderíeis corrigir e acabar esse manuscrito. Parti de um ponto que conhecia mal, talvez fosse preciso refazer tudo. Sois feliz ou infeliz? Espero e sofro. Que esperais? Novas provas. Qual é a causa de vossos sofrimentos? O mal que fiz. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Conheceis bem o coração do homem? Sois errante ou encarnado? Errante. Quando entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Não acreditava nela. E agora? Não creio bastante. Tinhais desejo de entrar em contato comigo, lembrai-vos. Sim,
vedes a mim e me reconheceis como sendo a pessoa com quem querias entrar em relação. Sim, que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Transtornou-me. Que pensais dele agora? É uma grande obra. Que pensais do futuro da doutrina espírita? É grande, mas certos discípulos a prejudicam. Quais são os que a prejudicam? Os que atacam o que existe. As religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Como médico, e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder às seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Sim. Por quanto tempo? Não há tempo. Precisai vossa resposta, eu vos peço. Isso não dura senão alguns instantes. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. Há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte? Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Ele os desenlaça, não os arrebenta. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que em outros. Sim, nos que em vida já se elevaram acima da matéria, porque então sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo terrestre. Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Observação: essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma privada, segundo ela, desse único meio de salvação, se existisse no corpo antes do nascimento? Para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. Como então explicais a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. Há crime em privar da vida uma criança, antes do seu nascimento, uma vez que, nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano? A mãe, ou qualquer outra pessoa, que tirar a vida de uma criança antes de nascer, cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas, de que o corpo deverá servir de instrumento. Da expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo, assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova para a mãe. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Não, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. A união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente. Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa. O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo. O tempo que o peito se eleva e se abaixa. A predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora, é feita a escolha do corpo que ela tomará. Deus a marcou. Essa questão exige maiores desenvolvimentos. Tendo o espírito escolhido, a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira, que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição de seus pais. Porque pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa. Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um espírito bom para lhes animar o filho. Um espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom, ao invés de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais.
concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas, uma vez que esse amor está na natureza, porque há mães que odeiam seus filhos, e, muitas vezes, desde o nascimento, espíritos maus, que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba sob a prova que desejou. Agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. Tudo farei para vos instruir. Observação: a teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. A encarnação só se completa quando a criança respira. Vide o Livro dos Espíritos, número 344 e seguintes. Os melhores audiolivros para o estudo do Espiritismo, outras obras do Espiritismo, bem como audiobook de estudo espírita, para estudar Espiritismo. Nesse audiolivro espírita em específico, você vai aprender um pouco de como estudar o Espiritismo, mas nosso canal está cheio de audiolivros. Entre e confira o audiobook grátis.